O vídeo de hoje é o primeiro episódio da série Como se tornar um pastor? Trajeto para a consagração ministerial e processo para se tornar um pastor batista. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Este vídeo é dirigido para você que almeja o pastorado e quer saber o que e como fazer para alcançá-lo. É destinado também para você que não tem pretensão alguma em ser pastor, mas que gostaria de entender o processo pelo qual uma pessoa passa para se tornar um pastor. Para você não ter informações limitadas, este tema será tratado em 3 vídeos. Primeiro vídeo, como se tornar um pastor batista. No segundo vídeo, como se tornar um pastor presbiteriano. E no terceiro vídeo, como se tornar um pastor assembleiano. Este primeiro vídeo da série Como se tornar um pastor está dividido em 2 partes. Parte 1, processo para ser consagrado ao ministério, e parte 2, processo para a sucessão pastoral. Para produzir este vídeo, utilizei um documento batista por título Exame e Consagração Ministerial. É um livro com 22 páginas, publicado no ano de 2011 pela editora Convicção, produzido pela Convenção Batista Brasileira. O sumário é composto por apresentação, introdução, convocação do concílio, constituição da diretoria do concílio, exame da pessoa candidata, o ato de consagração com imposição de mãos e modelos. Quando uma igreja decide consagrar uma pessoa ao ministério pastoral, é porque já reconheceu as qualidades espirituais, morais, intelectuais, teológicas e evidência de chamada divina da referida pessoa ao desempenho dessa tarefa. E tudo isso é baseado na história da igreja do Novo Testamento. O documento é, então, uma recomendação para tal. A igreja deve convocar o concílio de exame e consagração, enviar convite por escrito aos pastores filiados à OPBB, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e convite para os membros das igrejas batistas filiadas, com uma antecedência mínima de 30 dias, com o objetivo de convocá-los para constituírem o concílio. O candidato deverá apresentar os seguintes documentos: experiência de conversão e chamada para o ministério pastoral e declaração da igreja, inclusive seu tempo de membresia, declaração escolar, se cursou ou cursa teologia, regularidade acadêmica, financeira e disciplinar com a instituição, certidão de casamento ou nascimento, RG e CPF. Declaração da ABBET, Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico, em que a pessoa concluiu um curso. Trabalho escrito e firmado contendo, dentre outros, os seus compromissos ministeriais e declaração de fidelidade aos princípios, doutrinas e práticas batistas. Testemunho do pastor candidato e, se casado, declaração escrita do cônjuge, testemunhando sobre a vocação ministerial do marido e sua concordância em apoiá-lo. Declaração firmada que não sofre restrição de crédito e condenação criminal. O exame da pessoa candidata abordará as seguintes áreas, podendo o concílio eleger um examinador para cada área. 1. Experiência de conversão e chamada para o ministério pastoral. 2. Teologia propriamente dita, escrituras sagradas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, o pecado, salvação, eleição, reino de Deus, igreja, o dia do Senhor, ministério da palavra, liberdade religiosa, morte, justos e ímpios. 3. Relacionamento pessoal, amor ao próximo e ética. 4. Teologia prática,
batismo, ceia do Senhor, mordomia, evangelização e missões, educação cristã, ordem social e família. 5. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, Pacto das Igrejas Batistas, Princípios Batistas, estrutura e funcionamento da Convenção Batista Brasileira e história dos batistas. A pessoa candidata deverá ser examinada com pelo menos uma pergunta nas áreas e subáreas mencionadas, devendo demonstrar segurança e fundamentação bíblica para as suas respostas, sendo vedada consulta a anotações e outros escritos, exceto a Bíblia Sagrada. O ato de consagração acontecerá durante culto público realizado na sede da igreja que consagra preferencialmente ou na sede da igreja onde servirá o candidato aprovado. O ato solene de consagração ao ministério pastoral é consumado quando os membros de um concílio de pastores, convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o vocacionado, ação esta acompanhada da oração de consagração. Parte 2 do vídeo sobre a sucessão pastoral nas igrejas batistas, eu também utilizei um livro, um documento batista que tem por título Sucessão Pastoral, da editora Convicção, produzido também pela Convenção Batista Brasileira. Apresentação, introdução, etapas no processo de escolha do pastor, oração, escolha do pastor interino, comissão de escolha do novo pastor, procedimento parlamentar, critérios de seleção, requisitos vitais, requisitos importantes, requisitos peculiares, requisitos dispensáveis, definição do perfil da igreja, a escolha do candidato, a escolha do candidato pela comissão, a escolha do candidato pela igreja, procedimento alternativo, anexos, formulário para definir perfil da igreja, perguntas para uma entrevista com o indicado e termo de posse. A Igreja Batista tem por característica histórica escolher em assembleia de membros o seu pastor. A finalidade é proteger-se da ação de oportunistas, da influência de populistas e da interferência de força que milita contra a saúde da igreja. Então, este documento fornece diretrizes claras para a sucessão pastoral. Convocação para oração através de editoriais no boletim, oração em todos os cultos, reuniões regulares da igreja, vigílias e jornadas de oração. O pastor interino exercerá o ministério enquanto durar o processo da escolha e posse do novo pastor. Ele não deve ter pretensões ao pastorado efetivo e deverá ser aceito pela membresia da igreja. A igreja é quem elege a comissão de escolha do novo pastor. Por que uma comissão? Não poderia Deus agir diretamente através da oração e trazer um pastor para a igreja? Poderia, mas não tem sido assim a maneira de Deus trabalhar na escolha de seus servos. Quando Deus precisou ungir Davi para ser o rei de Israel, mandou Samuel para a casa de Jessé. Foram postos diante de Samuel todos os filhos de Jessé. Deus foi dizendo a Samuel: não é este. Para escolher o sucessor de Judas no grupo apostólico, Deus usou o sistema de sorteio dentre aqueles que inicialmente possuíam a qualificação fundamental de ter acompanhado a Jesus, convivendo com os demais apóstolos durante seu ministério terreno. Foram separados 2 e a sorte foi lançada entre eles. Aprendemos que Deus trabalha por caminhos humanos para escolher seus servos humanos. Caráter representativo, pessoas maduras. Cada membro da comissão deverá ser um pesquisador dos interesses da igreja. Não poderão compor a comissão os remunerados pela igreja e nem mesmo seus parentes.
A comissão fará muitas reuniões e alguns de seus membros poderão ter que viajar para visitar igrejas de pastores indicados. São objetivos da comissão de sucessão mobilizar a igreja para a oração em favor da escolha do novo pastor, recolher indicações de nomes da forma mais democrática possível, sugerir um perfil do pastor a ser escolhido. Este perfil pode ser apresentado à igreja para votação. Escolher um único nome que será levado à Assembleia Geral da Igreja. Se o nome indicado pela comissão for aceito pela igreja, o pastor será convidado a passar alguns dias pregando e convivendo com a igreja. Então haverá uma assembleia extraordinária para decidir se o pastor será ou não convidado. Se o for e aceitar, o trabalho da comissão estará encerrado. Se o nome indicado não for convidado ou se não aceitar o convite, a comissão retoma os trabalhos para indicar um novo nome dentre os nomes já sugeridos pelos membros da igreja, podendo abrir espaço para receber novas indicações. Nas reuniões da comissão de sucessão, deverá ser reservado tempo para oração e conversa sobre os nomes que os membros da igreja sugeriram. Procedimento parlamentar. Uma vez que elegeu a comissão, a igreja transferiu para ela a tarefa de apresentar os candidatos em assembleia. Assim, todos os nomes de candidatos deverão passar pela comissão. Votação dos candidatos mais prováveis. Encontro informal com o candidato. O candidato poderá ter um encontro informal com a igreja toda antes da votação na plenária. Em torno de 70% de votos favoráveis para que o candidato seja aprovado. Apresentação para o plenário das qualificações do candidato. Todos os membros da igreja terão o direito de fazer perguntas e serem esclarecidas. A votação será secreta. Aprovado o candidato, ele receberá uma carta convite, incluindo compromisso com os princípios bíblicos aceitos e defendidos pelos batistas, e será agendada uma assembleia com caráter festivo para a posse do novo pastor. Há um processo alternativo ainda pouco praticado no Brasil, onde o pastor titular prepara o seu sucessor com o apoio e concordância da igreja. Quando esta prática ocorre com a motivação de investimento na formação de líderes, parece oferecer muitas vantagens, dispensando a maioria das sugestões deste manual. É preciso, entretanto, destacar que a tentativa de se fazer o sucessor com motivação política por um líder que não tem vocação de mentorear pessoas pode resultar num enorme desastre, especialmente para a igreja. Eu apresentei para vocês o passo a passo para a consagração ministerial e sucessão pastoral na Igreja Batista. É um processo burocrático e lento, porém os resultados e a satisfação dos membros têm mais probabilidade de ser grande. Deixe aí o seu comentário dizendo o que você acha da maneira com que os batistas consagram e fazem a sucessão de seus pastores. No próximo vídeo, vamos conhecer como os presbiterianos consagram e escolhem os seus pastores. Terceiro e último vídeo da série Como se tornar um pastor, eu trarei os critérios adotados pelas Assembleias de Deus para a consagração e escolha dos seus pastores. Não percam!